Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ali. Depois de tanto tempo aí, bem-vindos todos aí ao canal Quebrados Invest, tá? Só para dar uma posição para vocês, fiquei um bom tempo aí sem fazer vídeo, tá uma correria lascada, estudo, criança pequena, dívida como sempre, mas estamos aí. Eu vim para falar para vocês que não parei de investir, continuo investindo. Acho que o último vídeo eu estava entrando nos 30 mil, hoje já consigo estar aí com 36 mil de patrimônio, né? Se o investidor 10 estiver contando corretamente, né? Com um total aí de mais de 37 mil investido. Uma coisa que eu estou achando complicado, estranho na verdade, é esse capital negativo aqui de não sei de quantos mil. Eu não sei se isso é algum erro, o que acontece, mas está aparecendo isso para mim depois de um mês mais ou menos que começou, não sei se atualizou. O meu aplicativo também está assim. Caso vocês que investem aí, né, ou utilizam o investidor 10 puder dar um feedback para saber se o de vocês também está da mesma forma que o meu, beleza? Pois bem, galera, ah, a minha estratégia de investimento, né, pelo menos a minha ideia até o momento é manter 60% de fundo imobiliário, 30% de ações e 10% dividido em 5, né, 2 de 5, em fundos aqueles REITs, né, e os ETFs americanos, ok? Eu tive que fazer um rebalanceamento da minha carteira, me desfiz de muitos ativos, em contrapartida adquiri outros, né, e tentando deixar o melhor possível na minha visão da minha carteira. Ainda tenho alguns fundos imobiliários que eu ainda pretendo mais para frente me desfazer, porque eu entendo que não é o mais adequado para minha estratégia de investimento. Falo estratégia pelo modo que eu penso, né? Pode ser que mais para frente eu mude de ideia e tento aí me adaptar. Com a Selic de 15% que a gente está tendo hoje aí, tá complicado, né? A questão dos fundos de papéis aí a gente pode verificar que é muito difícil você encontrar um abaixo de um, né? Pelo menos aqui, né? Dos que eu estou vendo. Claro, tem um VGHF, mas esse aqui está com um BO aí, um inquilino deles aí que não está pagando, fora outras coisas que está acontecendo aí no VGHF que está deixando a gente meio preocupado. Eu tenho aí, então, nesses tempo aí que a gente está fora das telinhas, digamos assim, né? Eu adquiri o KNCR, adquiri 22 cotas, o MXRF é o velho de guerra, continua com 204, adquiri também mais 10 do RZTR11, que eu tinha 10, o MFI, esse daqui é um fundo de desenvolvimento, que é aquele fundo imobiliário que ele é muito voltado ali com aquele plano do governo Minha Casa e Minha Vida, aquele empreendimento Minha Casa Minha Vida. É um fundo que eu tenho um preço médio alto, né? Hoje está em 73, mas peguei lá na base dos 86. O Fiagro, né, que eu peguei 864, hoje está 922, gosto muito. O Gari 11, que está tendo aí um probleminha aí com o Grupo Pão de Açúcar, né? Que pediu aí a recuperação extrajudicial, que não é recuperação judicial, mas mesmo assim é algo para a gente ficar atento. Porém, a gestora dele é muito, eu confio muito na gestora. É um fundo que eu ainda pretendo continuar aportando. Tem o HGLG, né, que está aí abaixo de um, porque como é um fundo muito caro, muitas vezes eu acabo optando por um fundo de base 10 ou de base 20, né, que é o caso do HGBS. Mas é um fundo que é bom aproveitar agora, porque mais para frente com certeza ele vai aumentar esse PVP aí, ele vai aumentar e provavelmente vai ficar mais caro ainda. Isso porque ele está integrando aí o LVBI e o PATL11, né? Os dois vão passar a fazer parte desse fundo que vai ser provavelmente o maior fundo de logística ou até o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores, ultrapassando a casa dos 10 bilhões. Isso que também tem uma projeção aí dentro dos fatos relevantes dele aí, que a meta é eles pagarem aí a partir de junho R$ 1,17 por cota. Tá? Tem também o GGRC, é um fundo que me agradou bastante, paga bom dividendo, é uma gestora segura. O VGHF é aquilo que eu já falei para vocês, é um fundo que está me deixando meio com a pulga atrás da orelha. Tenho a intenção de substituir ele pelo BTCI,
tá? Eu só estou esperando aumentar um pouquinho mais. Eu sei que a minha perda vai ser aí na casa de uns cento e poucos, R$ 200, mas é um fundo que não está me trazendo segurança. O HGBS, que é um fundo de shopping de base 20, né? Esse é diferente dos demais, que a gente fala base 10 ou base 100, esse é base 20, é um fundo também que paga um bom dividendo e também é um fundo que me transmite segurança. TRXF, sempre trava a língua também, é um outro fundo, fundo I. Esse fundo aqui tem muitos, o portfólio dele é gigantesco, ele está adquirindo muito, é um fundo que tem os fatos relevantes, geralmente troca, ele solta vários fatos relevantes no mês, é um fundo que tem uma movimentação muito ativa. Tá? Também está enfrentando a mesma coisa que o Gari, está tendo aí, por causa do grupo Pão de Açúcar, né? Mas o portfólio do Pão de Açúcar dentro da grade do TRXF aí, ele deve, se eu não me engano, salvo engano, 7% de toda a carteira dele, não é algo que eu acredito que vá desestabilizar o fundo. O BDIV, que é um fundo de infraestrutura, tem o KNRI, esse aqui também dispensa comentários. Quero ver se mais para frente eu consigo adquirir mais 5 cotas. Tem o Tigar, esse Tigar é outro fundo que honestamente eu comprei olhando pelo dividendo, tá? Esse aqui foi um fundo que realmente, se arrependimento matasse, acho que eu já estaria morto. É um fundo que tá certo, diz que é de alta renda e tudo mais, mas na época, por desconhecimento, eu paguei muito caro nele, tá? Paguei 119. Hoje ele está aí com 70, custando 77,51. Se eu for olhar aqui, ó, R$ 420 de perda. Lógico que eu não vou me desfazer dele. Alguns enxergam como oportunidade, mas eu quero ver se mais para frente eu consigo enxugar e deixar só os fundos que realmente eu tenho confiança. XPML, tá? Esse fundo aqui entrou recentemente na minha carteira. Ele está substituindo o VISC 11. O VISC 11 estava o mesmo valor, né, o mesmo custo, a mesma cotação praticamente, diferença de poucos. Optei por fazer essa troca, uma vez que o VISC, a rentabilidade dele é menor que o XPML. E o XPML também tem um portfólio muito bom. Aí eu optei por essa troca, porque eu comparei os dois e eu vi que eu estava perdendo em rentabilidade. O HGRU é aquele fundo também de renda urbana e tudo mais. Um ótimo fundo, quero ver se eu aumento mais. O BTLG, que não chega, para mim, não chega a ser o concorrente do HGLG. Claro que é um fundo aí onde o patrimônio está acima dos bilhões, não sei dizer ao todo qual é o valor correto, mas está na casa dos bilhões. E o portfólio dele é bem localizado aqui no estado de São Paulo, tá? Então, com essa crescente demanda aí dos e-commerces da vida aí, eu preferi adquirir ele. Era um fundo que eu já estava querendo adquirir há um bom tempo. E tem o BTCI também, que é o fundo de papel de base 10, que é um fundo que tem me agradado e que provavelmente vai ser o substituto do VGHF11. Agora, indo para as ações, que também a gente já pode verificar aqui que eu já passei 1%. O Banco do Brasil continua com 150, a Petrobras 60. A esse preço aqui eu não vou me arriscar a adquirir mais, vou esperar ver se acaba, se dá uma sossegada nessa guerra aí entre Estados Unidos, Israel e Irã, entendeu? Mas a tendência é que esse valor da Petrobras aqui vai aumentar, vai ultrapassar os R$ 50. Tem a Caixa Seguridade, que eu adquiri também. Estava querendo trazer a Caixa Seguridade um bom tempo, mas estava com receio. Tem a CEMIG, a Caixa Seguridade também. Às vezes eu fico pensando por que eu peguei as duas, se eu podia optar por uma e por outra, mas eu acabei fazendo isso. Confesso para vocês que eu não sei o porquê, mas eu gosto dos dois, então eu resolvi manter. A Vale, né, que dispensa comentários, comprei a 58,33 na época, hoje está 78,30. Poderia aí fazer um bem bolado, né, praticamente R$ 300 aí de ganho, mas pretendo deixar aí para ver o que eu posso estar fazendo mais para frente. Com relação ao Banrisul, também é outro banco, apesar de ser estatal lá do Rio Grande do Sul, é um banco que está trazendo os bons dividendos, pelo menos
Eu entendi isso de quando adquiri, pretendo aumentar mais a minha parcela nele, né, a quantidade de ativos nele. Até o Barsi, que é o Barsi também adquiriu, o Banrisul, não sei a quantidade que adquiriu, mas também adquiriu. Diz que paga bons dividendos. Itaúsa 3 e 4, eu não sei por que eu fiz isso, mas acabei fazendo e é a mesma coisa. É o Banco Itaú, é a holding do Banco Itaú. A Chus, essa Chuk 4 também é uma ação que eu tive lá no começo, depois eu vendi, comprei a 3 e pouco. Talvez se eu tivesse mantido ela de lá até aqui, estaria com uma boa rentabilidade. Eu comprei a 4,81, a gente pode ver que ela está hoje aí 5,25. E aqui tem os REITs, né? Tem os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, a GNC, o STAG, o Realty Income, o CCI, o PLD e o VIT. Pode verificar aqui que na rentabilidade aqui tem 3, 4 que estão negativos, isso pode ser oportunidade, mas no momento eu prefiro ficar mais cauteloso com relação aos REITs. E com relação aos ETFs, tem o GEP, o TFLO e o VOO, que eu acredito que mais para frente eu vou apostar no GEP e no TFLO, mas isso vamos ver como que vai ficar daqui para frente, né? Bom, galera, essa é a minha carteira. Eu tive que fazer bastante rebalanceamento, troquei vários ativos, tá? Eu ainda estou encafifado com isso daqui, porque isso aqui não reflete o meu patrimônio real, tá? Ah, com relação aos proventos, eu tive uma boa arrecadação, digamos assim, um bom recebimento, digamos assim, nesse mês, né? Eu já recebi aí R$ 267,69, um total de 301, ainda tenho R$ 33,64 a receber. Estou numa média, se a gente for comparar aqui, é de quase R$ 200 por mês. Eu tenho essa meta aí até 2028 de chegar a 500, se Deus me permitir até lá, é claro, né? E aí tem aqui, gente, tem aqui os a receber e tudo mais, mas em tudo desse vídeo é falar que, bom, estou aqui, quando der eu faço vídeo, está muito corrido. A intenção do vídeo é só falar que dá para a gente investir, mesmo a gente tendo pouco, mas independente de você estar endividado ou não, começa a pensar nisso daí, começa a pensar no seu futuro, o futuro daqueles que você ama, porque a gente não pode confiar na aposentadoria, porque isso não vai acontecer. Pelo menos da forma que está hoje, se nada for mudado, vai ficar muito difícil isso acontecer. Beleza, galera? Esse foi o intuito. É um vídeo rápido, amador, tá? Só para dizer para vocês que dá para a gente entrar nesse mercado, sim. Beleza? Se você está em dúvida, começa a estudar, pensar sobre isso e vai estudando. Não fica vendo só vídeo de YouTube, não, mas procura estudar, que eu garanto para você que você vai se dar bem. Beleza? Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Falou!